Meus irmãos, eu confesso para vocês que os últimos dias têm sido dias um pouco esquisitos para mim. Eu falei aqui há 2 semanas atrás, quando eu preguei a respeito da vida de Pedro e o que estava, todo aquele clima de Páscoa que nós vivemos. A Páscoa foi há 2 semanas atrás. E eu confesso que eu estava sentindo algo estranho. E Deus tem incomodado, falado muito ao meu coração a respeito de algumas coisas que nós estamos vivendo aqui. E nessa noite, o tema que eu escolhi é Vivendo como Estranhos. Vivendo como estranhos. E a pergunta que eu faço é, acho que os adolescentes vão lembrar mais, mas como todo mundo aqui já passou pela escola, acho que vocês vão lembrar. Sabe quando você chega no primeiro dia de aula de uma escola nova e você não conhece ninguém? Ali tudo é estranho para você. A carteira é diferente, os professores são diferentes, o tipo da sala é diferente. Sabe aquele sentimento de falar, cara, o que eu estou fazendo aqui? Esse não era para eu estar aqui. Eu não sei quantos de vocês tiveram esse choque ao mudar do ensino fundamental para o ensino médio, além de toda a grande expectativa que tem no coração, né? Tipo, puxa, agora eu sou, na nossa época eu falava colegial, né? Agora eu sou do colegial, agora eu estou no ensino médio. E aí você chega, eu lembro que eu era 1 ano adiantado na escola, então quem tinha 15, a minha turma tinha 15, eu tinha 14, mas eu comecei o ensino médio com 13 no caso, né? E aí eu tinha 13, tinha uma gurizada de 19 no 3º ano, assim. Eu falava, cara, esse lugar com certeza não é para mim. E eu sei que muitas vezes nos nossos dias, nos tempos em que nós vivemos, nós nos deparamos com um sentimento de estranheza em relação ao mundo que a gente vive. Eu acho que hoje, mais do que nunca, nós somos verdadeiros estranhos aqui na Terra. Eu acho que o sentimento que tem me tomado nas últimas semanas é exatamente esse. Eu pareço um estranho aqui. Eu pareço um estranho quando eu olho para as coisas desse mundo. Quando eu olho para o tipo de vida que a gente leva, o tipo de vida que a nossa cultura prega, eu me sinto como um estranho. E é sobre isso que eu quero falar hoje, porque nós precisamos lembrar que realmente nós somos estranhos nesse mundo. Nós, aquele que cremos em Cristo Jesus, nós somos estranhos. Nós estamos aqui de uma forma passageira, mas nós precisamos nos lembrar que Deus nos chama para viver as promessas que Ele tem para nós, mesmo em terras estranhas. E hoje nós vamos aprender através da vida de Abraão, um grande homem de Deus, como que nós podemos viver uma vida de estranhos num mundo como esse, tão tentador e tão cruel. Quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em lá em Hebreus, capítulo 11. Sim, Abraão, a história dele está em Gênesis, mas nós vamos aprender sobre Abraão em Hebreus, no capítulo 11, amém? Eu quero falar essa noite a respeito de 3 entendimentos que nós precisamos ter para viver como estranhos em um mundo que não foi feito para nós. Caso você nunca tenha ouvido falar de Abraão, talvez seja a sua primeira, segunda ou terceira, ou sei lá, você tem pouco contato com a nossa fé, pouco contato com a fé cristã, você talvez nunca ouviu falar de Abraão. Abraão, ele é conhecido como o pai de multidões, o pai da fé. A história dele está relatada lá em Gênesis, você pode, um dia se quiser, ler de Gênesis a partir do capítulo 11, até o capítulo 25, a Bíblia nos conta a história de Abraão. E em Hebreus 11, a partir do versículo 8, a gente vai ler, o texto diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança. E partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, terra estranha, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria,
E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque Ele lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus, estava pronto, a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Vocês viram que eu pulei algum versículo aí no caminho, mas esses que a gente leu são suficientes para a gente entender tudo aquilo que nós vamos aprender essa noite. Como eu falei, a história de Abraão está relatada lá no livro de Gênesis. É muito interessante, no Gênesis capítulo 12, há um chamado de Deus para Abraão. Deus fala com Abraão. Gênesis 12 diz assim: o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão como o Senhor lhe havia ordenado. Então nós podemos ver aqui que Abraão, ele ouviu a voz de Deus, ele recebeu uma convocação, recebeu um chamado da parte de Deus, chamando para que ele saísse do meio da terra onde ele habitava, saísse do meio dos parentes dele e fosse viver em uma terra da qual Deus havia de preparar para ele. Basicamente, Deus chamou Abraão para viver debaixo de uma promessa. Mas nesse trecho de Hebreus que a gente leu, ele conta essa mesma história de Abraão, mas a partir de uma perspectiva diferente. E essa perspectiva é a perspectiva da fé. E a primeira coisa, o primeiro entendimento que nós vamos ter essa noite, a respeito de como podemos viver uma vida de estranhos nessa terra, é que nós precisamos andar por fé. Diga amém. Amém. É isso aí. Esse é o primeiro entendimento que nós precisamos ter. Em Hebreus capítulo 11, um pouquinho antes do trecho que a gente leu, lá no versículo 1, a Bíblia diz que a fé, ela é a certeza das coisas que se esperam. A fé é a convicção de fatos que não se veem. No versículo 6, o texto diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus, creiam que Ele exista. Eu não quero muito me aprofundar aqui a respeito do tema fé e de toda a doutrina envolvida, porque a gente ficaria boas horas falando sobre isso. Mas é importante nós entendermos que ter fé é ter uma convicção, é ter uma certeza absoluta. E no caso aqui, é ter uma certeza a respeito da existência de Deus e de sua ação e de seu propósito aqui no mundo. Deus, ele se revela a Abraão e vai falar com ele, dizendo: saia da sua terra, saia da sua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei. Abraão, pela fé, ele foi, crendo, tendo uma certeza, uma convicção da voz que ele ouviu, uma convicção do Deus que o chamava, ele foi e saiu do meio da terra dele, saiu do meio da parentela dele, para descobrir qual era essa terra que Deus lhe mostrou. Pela fé, ele foi para uma terra estrangeira. O texto que a gente leu em Gênesis diz que Deus, através de Abraão, abençoaria todas as famílias da terra. Então, havia uma promessa feita para Abraão, maior do que a ele mesmo. Todas as famílias seriam abençoadas. Mas a descrição que Deus dá dessa promessa de uma terra prometida, ela não é muito atrativa para nós. Na verdade, pouco se sabe aqui, até então, a respeito de que era essa terra de Canaã. Deus falou: vai para uma terra que eu te mostrarei. E interessante porque também não tem muita segurança, muita certeza nesse chamado, nessa promessa de Deus para Abraão. Na verdade é o contrário. Deus está falando: sai do meio da sua família, sai do meio do lugar onde você está. E geralmente, quais são
os nossos dois grandes pilares na sociedade, que falam a respeito de segurança e de identidade. É sempre a nossa casa, a nossa família, e o lugar que a gente mora. E eu vou demonstrar isso para vocês na prática. Você gosta quando alguém fala mal da sua família? Não. Mas você pode falar. Você pode. Agora, você pode falar mal de Campo Grande, que o povo daqui é arrogante, que o povo daqui é grosso, é fechado. Se você ouve alguém de fora de Campo Grande falar mal de Campo Grande, você fica feliz? Não fica, a gente não gosta. Porque família e pátria, família e cidade, família e localidade são coisas importantes para nós. E Deus está nessa primeira chamada a Abraão, no primeiro desafio de fé, Ele está falando, olha, eu quero que você deixe aquilo que te dá segurança, eu quero que você deixe aquilo que te dá estabilidade emocional, para que você venha viver debaixo de uma promessa andando pela fé. E esse é o começo de uma caminhada como estranhos. O desafio da fé é nós vivermos debaixo de uma convicção, uma certeza daquilo que Deus está nos chamando, mesmo quando essa promessa parece ser pouco entendível para nós. Era uma terra hostil, era uma terra seca. Canaã era uma terra assim. Ele teve que sacrificar a sua segurança, o conforto do seu lar e da sua família, para viver a promessa que Deus tinha para ele em uma terra estranha. Muitas vezes, a fé ela nos leva a um abismo de mistério, a um abismo de temor, onde o que a gente consegue ver é simplesmente o próximo passo e nada mais. Mas também a fé ela é capaz de nos conduzir a entender quais são os planos, os propósitos eternos de Deus para a nossa vida e para essa terra. É interessante pensar porque a fé que foi exercida por Abraão foi uma fé que teve um poder miraculoso. Uma senhora, a mulher dele, eles tiveram um filho depois de velhos. A fé que operou em Abraão também era de esperar aquilo que era impossível, uma fé que agia no sobrenatural. A fé deseja o Deus das promessas, confia no Deus que as promessas vão se cumprir. Como eu falei no comecinho, a fé de Abraão levou com que todas as famílias da terra fossem abençoadas. Através de você, eu abençoarei todas as famílias da terra. Ou seja, as famílias da terra encontraram o favor de Deus por causa da fé de Abraão. Por causa da fé, todos os povos podem agora experimentar o favor de Deus. E se você quiser, por curiosidade, gastar um tempinho ali de Gênesis 3 até Gênesis 11, você vai ver que as famílias da terra estavam longe de merecerem o favor de Deus. Mas por causa da fé desse homem, que foi chamado a viver em uma terra estranha, chamado a viver de um desafio novo, fora do seu conforto, da sua segurança, crendo com uma convicção, uma certeza absoluta, naquilo que Deus poderia fazer, esse favor foi derramado em nós. Mas principalmente, meus irmãos, a fé, ela abre para nós uma nova dimensão, e é a dimensão da vida eterna. E esse é o segundo entendimento que nós precisamos ter essa noite. Então, o primeiro entendimento para aqueles que vivem como estranhos é que nós precisamos andar em fé. Amém? Guardou aí? O segundo entendimento que nós precisamos ter é que as promessas de Deus não se resumem a esse mundo. Como eu falei, a fé ela nos abre uma dimensão da vida eterna. E nós precisamos entender que as promessas de Deus, através da fé, elas não se resumem a esse mundo. Abraão, ele entendia que ele era um estrangeiro vivendo em terras alheias. A gente leu sobre isso, que eles viviam como estrangeiros. Em Gênesis 23, no versículo 4, quando a mulher de Abraão morre, ele está na terra de Canaã, a terra que era a terra prometida para ele, para sua descendência, e ainda assim, ele vai conversar com os homens daquela terra, e ele fala, eu sou um estrangeiro aqui. Eu tenho andado por aqui, mas eu sou um estrangeiro, morador entre vocês. É interessante porque, aparentemente, essa era a promessa dele. Aparentemente, a promessa dele de bênção era, vou te estabelecer em Canaã, e a partir daqui, todas as famílias da terra serão abençoadas. Só que, vamos lá, gente,
eu imagino que naquela época eles não tinham dimensão do que aconteceria hoje, né? Tanto tempo depois. O que era todas as famílias da terra serão abençoadas? Ali, a Palestina, ali, o Oriente Médio, um pouquinho da África, talvez. O que é todas as famílias da terra? Como que pode um pedaço de terra chamado Canaã trazer bênção para todas as famílias da terra? Será que Abraão tinha realmente essa compreensão? Tão grande assim, tão profunda assim como hoje nós temos? Mas ele creu, ele andou por fé, entendendo que ele não era desse mundo. Aqui o texto que a gente leu em Hebreus 11, fala que Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Em Hebreus, no capítulo 3, no versículo 14, diz que de fato não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. E eu quero te dar uma notícia, e eu espero que para você seja boa. Para mim é, agora, depois de anos. Mas a verdade é que nós não temos habitação permanente nessa terra. Você pode ter sua casa própria, mais de uma talvez, seu apartamento, sua loja, sua fábrica, alguma coisa assim. Mas nós, aqueles que cremos, aqueles que fomos chamados por Deus a andar em fé, nós não temos habitação permanente nessa terra. E é tão fácil nós esquecermos disso, não é? E nós precisamos buscar uma cidade que tem fundamentos. É interessante porque, ao contrário do que, era exatamente o contrário da vida que Abraão vivia, porque ele morava em tendas. Eles montavam suas tendas, eles viviam em tendas. E aqui Hebreus fala que Abraão esperava uma cidade que tivesse fundamento, tivesse algo sólido, tivesse algo que ele pudesse confiar. E talvez você tenha vivido em tendas, você tem vivido em lugares que não são confiáveis. Até o nosso próprio corpo, o nosso corpo mortal, humano, ele é uma tenda, ele não é um corpo permanente, ele é um corpo temporário, nós habitamos nesse corpo temporariamente. A Bíblia diz que nós receberemos corpos glorificados. Abraão, ele agiu como estrangeiro na própria terra que supostamente Deus lhe daria. Ele vagou por terras, vagou por cidades, com uma promessa de se tornar uma nação, mas ele agia como um estrangeiro. E o termo usado no texto lá de Gênesis e aqui em Hebreus, para dizer o estrangeiro, é dizer uma pessoa que habita em um lugar onde não tem direitos de cidadão. E isso descreve bem o estado daqueles que creem. Nós, meus irmãos, nós não fomos feitos para esse mundo. As promessas de Deus não se resumem a esse mundo. Você não tem cidadania do mundo, você tem cidadania de Cristo. E nós precisamos entender isso como igreja. Nós precisamos entender isso. E tem uma série de versículos na Bíblia que falam sobre isso, e eu vou ler todos, porque é importante que você saiba. Filipenses, capítulo 3, versículo 18, diz assim: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo do que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Visto que só pensam nas coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Paulo está dizendo, as pessoas desse mundo creem naquilo que é terreno, eles só pensam nas coisas desse mundo, só pensam nas coisas terrenas, e esse é o caminho da perdição. Mas vocês não, vocês são a sua pátria, a pátria de vocês está no céu, onde aguardamos o nosso Senhor Jesus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11, o apóstolo Pedro vai dizer, amados, peço a vocês,
como peregrinos e forasteiros que são. Peregrinos e forasteiros que são, estranhos como são, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Em João 17, agora é o próprio Jesus dizendo: eu não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste. Eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Mas agora eu vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo odiou. Por que que o mundo os odiou? Porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Eles não são do mundo, como eu também não sou. São palavras do próprio Jesus, dizendo que aqueles que o seguem, seus discípulos, seus seguidores, não são feitos para esse mundo. E de verdade, quanto tempo a gente tem perdido com as nossas paixões carnais? Quanto tempo a gente tem perdido com as nossas promessas e ambições terrenas? Quando a palavra nos alerta e nos lembra o tempo inteiro: vocês não são daqui, vocês não foram feitos para esse mundo, vocês foram feitos para a pátria celestial. Nós não fomos feitos para essa vida, nós não fomos feitos para essa cultura, e é por isso que muitas vezes nós nos sentimos deslocados nos ambientes que nós estamos. E deixa eu te falar uma coisa: se você se sente deslocado dentro do mundo que a gente vive, glória a Deus! Isso é bom! Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Se você se sente deslocado na sua faculdade, se você se sente deslocado, se você se sente um estranho no meio da sua escola, no lugar do seu trabalho, glória a Deus, isso é bom. Se você acha que lá é normal, se você consegue conviver tranquilamente com eles, está errado. Está errado, porque nós não fomos feitos para esse mundo, para essa cultura. Nós não somos aqueles que buscam as paixões carnais. Nós não somos aqueles que só dão valor para as coisas terrenas. Nós não somos aqueles que querem o seu próprio ventre, o bem do seu próprio ventre. Nós somos aqueles que amam a Deus e foram feitos para Deus e para o reino dele, e não para o reino desse mundo. Amém? Nós vivemos a queda, meus irmãos, mas nós não fomos feitos para cair. Se você quiser ir mais uma tarefinha de casa, abre lá em Romanos 1, anota para você ler o que diz Romanos 1. A galera do nosso grupo de leitura bíblica leu Romanos essa semana. Se você ler a descrição do que é a cultura do mundo em Romanos 1, é chocante, é terrível. Eu não quero ser confundido com essas pessoas. Eu quero parecer um estranho. Em 1 João 2,17, o apóstolo está dizendo àquela igreja: jovens, eu escrevi a vocês, porque vocês são fortes, a palavra de Deus permanece em vocês, vocês já venceram o maligno. E ele fala: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida. Tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai. Quem está falando isso é a Bíblia, não sou eu. Mas procede do mundo. E aí ele fala: ora, o mundo passa bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. E nós precisamos lembrar das palavras de Jesus mais uma vez, onde ele diz que passarão o céu e a terra, porém as palavras dele não passarão. Meus irmãos, nós precisamos ser estranhos. Nós precisamos ser estranhos, nós precisamos viver como estranhos. Nós precisamos nos lembrar todos os dias que nós não fomos feitos para esse mundo. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, não vos conformeis com o padrão deste mundo. E conformar é tomar forma, é entrar em forma de, não se tornem na forma desse mundo. Não se formem, não entrem na forma desse mundo, mas vivam transformados pela renovação da sua mente, para vocês experimentarem a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. E Deus tem vontades e
agradáveis vontades para nós que são eternas, não são para cá, não são para agora. Nós precisamos lembrar disso. A melhor forma de viver essa vida é lembrando que a gente não foi feito, nós não somos daqui. Lembrar que existe uma cidade superior. Lembrar que existe um lugar onde o próprio Deus é o arquiteto e o autor. Lembrar que existe um propósito eterno nas coisas de Deus. Em Gênesis 23, capítulo 4, onde eu relatei que o texto fala sobre a morte da mulher de Abraão, foram 62 anos que Abraão passou na terra de Canaã. Aqui era a terra prometida para ele. Mas ele não tinha um lugar para chamar de seu. Ele passou 62 anos na terra prometida e ele não tinha um lugar para chamar de seu, porque ele entendeu que a promessa de Deus era uma cidade superior, era uma cidade melhor. E enquanto eu e você não entendemos que nós não fomos feitos para esse mundo, que existe uma cidade superior, existe um lugar, existe um tempo onde Deus governará, onde Ele é o arquiteto e o projetor, o autor dessa obra. Enquanto nós não entendemos isso, nós vamos continuar atrás das soberbas da vida. Nós vamos continuar indo atrás das paixões da nossa carne. Nós vamos continuar nos importando muito mais com as coisas terrenas do que com as coisas de Deus. Então nós temos dois entendimentos. O primeiro é andar em... Um pouquinho mais alto, vamos lá. Andar em... Obrigado. E o segundo é entender que nós não somos desse mundo. Amém? E o terceiro entendimento que eu quero trazer para vocês a respeito de como viver uma vida de estranhos, como viver andando nesse mundo de estranhos. E esse é o nosso último ponto. Eu vou falar que obedecer não é o fim do sonho, embora pareça. Obedecer não é o fim do sonho, embora pareça. No texto que a gente leu aqui em Hebreus, capítulo 11, o versículo 17, 18 e 19, versículo 17 diz: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus, estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Preste atenção, não sei, mais uma vez, se você conhece a história de Abraão, mas eu quero dar mais uma tarefinha para você. Gênesis 22, anota aí. Gênesis 22 vai contar o episódio onde Abraão tem uma experiência muito forte com seu filho Isaque. Eu falei lá em Gênesis 12, aqui em Hebreus, que Deus fez uma promessa para Abraão. Ele chamou Abraão para sair de sua casa, sair da sua parentela, e ele ia então, através de Abraão, abençoar todas as famílias. Através de Abraão e sua descendência, todas as famílias da terra seriam abençoadas. É isso o texto. Abraão, descendência. Descendência de Abraão é quem? É o filho dele. Não é? Descendência tem a respeito de filhos. Como eu falei, Abraão, pela fé, ele testemunhou um milagre. Ele viveu um milagre. Ele e a mulher dele são milagres vivos. Eles engravidaram de uma criança quando já eram velhos. Era um milagre. E de repente Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, é o seguinte, eu fiz uma promessa para você, eu vou abençoar você, vou abençoar a sua geração, sua descendência, mas eu quero seu filho. Quero que você sacrifique seu filho. E vamos ter uma conversa sincera aqui, entre nós, só eu e vocês, ninguém mais vai ficar sabendo. É claro que existem partes difíceis de entender de como é viver como um estrangeiro nesse mundo. Eu sei que quando a gente olha para a Bíblia toda, a Bíblia como um todo, tem vários mandamentos muito difíceis. Amar quem nos odeia, andar uma milha a mais com a pessoa que é chata e insuportável. A Bíblia é cheia de mandamentos difíceis, eu sei. A Bíblia tem várias doutrinas onde as pessoas debatem desde sempre até hoje, debatem. Mas, para além de tudo isso, sabe o que é mais difícil de viver como um cidadão do céu aqui nessa terra, de viver como um estranho? É quando a coisa é pessoal.
Quando eu falo de Abraão, puxa, Abraão teve que sacrificar o filho dele. Até que é tranquilo. Mas quando é o meu? Não, a gente tem que amar os inimigos, mas quando é o meu inimigo? Uma coisa que eu percebo, e eu tenho percebido nos dias que vão se passando, é que não importa o quão altruísta nós sejamos, não importa o quanto de entendimento nós temos da Bíblia e das doutrinas, quando a coisa pessoal dói. E aqui, nós estamos aprendendo a viver como estranhos nesse mundo, e Abraão ele se deparou com uma situação muito difícil, porque o Deus que fez uma promessa, pediu a ele obediência em algo que parecia ser o fim do sonho. Ele tinha o sonho de ter o filho dele com a mulher dele, a mulher que ele amava. Esse era o sonho. Deus deu uma promessa para ele, ele começou a sonhar, puxa, agora a minha descendência, as famílias da terra serão abençoadas pela minha descendência. Era um sonho a ser vivido. E de repente vem obediência antes. E toda vez que a obediência parece que é um fim do sonho para nós, dói muito mais. É ou não é? Quando a gente está nesse lugar de realmente uma renúncia pessoal, uma renúncia particular, uma renúncia privada, daquilo que pega o seu coração, dói demais. É muito mais difícil. Talvez o mandamento ou o chamado de Deus que Ele tem te dado, a promessa que Ele tem feito para a sua vida nesse tempo, eu não sei, talvez para permanecer casado, talvez é para permanecer solteiro, talvez é para você ficar no seu emprego, talvez é para você deixar o seu emprego, talvez é para você falar mais de Jesus no seu trabalho, ou talvez é para você recusar os padrões de honestidade que esse mundo nos aplica. Eu não sei qual é o chamado que Deus tem feito para você. Não tem como eu saber o chamado de todos aqui. Mas quando nós vemos com a nossa mente limitada, parece que a perspectiva de fazer isso é terrível. É como se estivessem arrancando um filho meu. E se ninguém mais olhar na minha cara? E se ninguém mais quiser falar comigo? E se eu perder aquele bem que eu tanto quero? E se eu tiver que abandonar aquele relacionamento que eu tanto gosto? E se Deus me pedir a coisa que eu mais amo nessa terra? É o fim do sonho ou é o início da promessa? Nós precisamos lembrar, meus irmãos, uma frase de C.S. Lewis que diz que tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil. E muitas vezes nós estamos comprometendo a eternidade com coisas que são passageiras. Nós estamos comprometendo coisas eternas, coisas celestiais, com coisas terrenas. Mas a pergunta que eu te faço é: você deseja Deus, o seu caminho e as suas promessas, mais do que qualquer coisa? Você está disposto a viver como um estranho nesse mundo? Você está disposto a viver uma vida de obediência, crendo que esse Deus é fiel para cumprir? Porque aqui diz no versículo 19, Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos. Se Ele quiser, Ele é Deus, Ele faz. Ele é poderoso para isso. Você acredita mesmo que Deus é poderoso até para restituir talvez algo que você tenha que abrir mão? Ou não, você cuida melhor que Deus das suas coisas? Será? 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, diz que todas as promessas de Deus têm nele o sim. Ele é o sim das suas promessas. Nós somos estranhos porque nós não vivemos de acordo com os padrões deste mundo. Nós somos estranhos porque a nossa identidade está em Cristo Jesus. Nós somos estranhos porque nós andamos por fé, uma convicção até daquelas coisas que a gente não vê. Nós somos estranhos porque a gente entende que a nossa vida não se resume a isso aqui. A nossa vida não se resume a isso aqui, ela não acaba aqui. Nós somos estranhos por isso. Nós somos estranhos porque mesmo aquilo que é sacrificial, aquilo que é doloroso, aquilo que parece o fim de um sonho,
nós obedecemos, e é por isso que nós somos estranhos. Para finalizar, eu quero lembrar você de 2 versículos rápidos. Em Hebreus 11, no versículo 39 e 40, o texto vai dizer que todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, eles não obtiveram a concretização da promessa. Aqui a gente leu que eles viram de longe, mas não obtiveram a conclusão da promessa. E sabe por quê? O texto diz: porque Deus tinha previsto algo melhor para nós. Em Hebreus capítulo 12, seguindo o texto, fala que nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, nós livremos-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. E agora, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Como eu falei, Abraão ele não firmou um lar em Canaã, porque ele entendia que existia uma cidade superior, uma cidade com fundamentos superiores. E eu acho que de verdade esse último conselho do autor de Hebreus, ele é para mim e eu imagino que para você também. Ele fala: se livre de todo o peso, se livre do pecado, se livre das coisas que não procedem do Pai. Lembra? Os olhos, cobiça, os desejos dessa vida. Se livrem dessas coisas, se livre desse peso, porque a gente está andando por aí com peso nos ombros, achando que a nossa vida se resume a isso. A gente tem se cobrado demais, achando que a nossa vida se resume a uma faculdade, achando que a nossa vida se resume ao emprego. E preste muita atenção, eu não estou falando que nada disso é importante, tá? Mas a nossa vida não se resume a isso. Se a nossa esperança é só para essa vida, nós somos os piores. Se a nossa esperança está só nesse mundo, o que esse mundo pode te oferecer? Se a sua esperança está baseada nas coisas terrenas, o que as coisas terrenas te levaram até agora? Qual foi o grande acontecimento da sua vida, a grande realização na sua vida, que valeu tanto a pena você dedicar a sua vida para as coisas desse mundo? Fala aí, pensa aí. E eu estou falando uma boa, porque eu sei, é muito fácil a gente se apegar ao pecado. Ah, você é pastor, é muito fácil me apegar a um ministério terreno. É muito fácil eu achar que a minha vida se resume a isso aqui, a estar na igreja e pregar para vocês. Mas é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. É isso que Deus tinha previsto melhor para nós. Num lugar onde Ele tem preparado para que nós estejamos com o Pai. E é por isso, meus irmãos, que nós não podemos nos cansar de andar nessa terra como estranhos, de viver como estranhos, porque nós não somos daqui mesmo. Quero convidar você a ficar em pé nesse momento. Nós iremos cantar uma música. Ela fala de uma outra história na Bíblia, de alguns jovens que decidiram ser estranhos. Lá em Daniel a gente vê a história de 3 amigos que decidiram ser estranhos. Eles entendiam que a pátria deles não era a Babilônia. Eles entendiam que eles não eram cidadãos babilônicos, mas eles eram cidadãos celestiais. E eles decidiram não se curvar àquilo que o mundo estava oferecendo, aquilo que a cultura dizia para eles fazerem, aquilo que era o esperado dos jovens sábios, fortes e saudáveis da época. Eles decidiram fazer o contrário. Eles decidiram viver como estranhos. Por isso foram lançados no fogo. Por isso foram lançados para serem queimados vivos, porque eles não quiseram seguir aquilo que a cultura do mundo pregava. Mas sabe qual foi o resultado disso? O resultado disso é que eles não estavam sozinhos na fornalha. E eu falei tudo isso. Nós vivemos como estranhos. Às vezes parece que é o fim de um sonho. Às vezes parece que aquilo que a gente mais queria, Deus está dizendo não. Às vezes é difícil andar por fé, crendo que alguma coisa boa vai acontecer, porque são anos andando numa terra seca, numa terra árida. São anos andando num lugar onde eu não sei, onde eu estou sem minha família, num lugar onde eu estou sem a minha identidade.
Às vezes é difícil reconhecer que nós não somos desse mundo, mas você não está sozinho. Mas você não está sozinho. Toda vez que você for lançado na fornalha, Jesus está lá com você. Toda vez que você tiver que andar por fé, você vai lembrar que o autor e o consumador da sua fé não é você mesmo, é o próprio Jesus. Toda vez que você tiver que lembrar que você não é desse mundo, você vai lembrar que Jesus falou: eles não são desse mundo, como eu também não sou. Mas eu não peço para que o Senhor os livre do mundo agora, mas para que o Senhor os guarde do mal. Tem um Deus guardando você quando você assume a sua identidade de cidadão celestial. E por último, nós cremos em um Deus que cumpre promessas. Todas as promessas de Deus são baseadas no sim do próprio Deus. E Ele não vai te desamparar. Às vezes parece que é o fim de um sonho, mas não é. Às vezes parece que é o fim de um sonho, mas é uma promessa se cumprindo na sua vida. Então eu quero te convidar a cantar essa música. Talvez você esteja numa situação da sua vida hoje que você precisa reafirmar algumas coisas, alguns valores no seu coração. Como eu falei, é muito normal, a gente passa por isso o tempo todo. Mas talvez em algum momento da sua caminhada, nos últimos meses, nas últimas semanas, você tem deixado que as paixões terrenas, a soberba dessa vida tenha dominado seu coração. Mas você tem uma oportunidade agora de falar: Deus, eu quero confiar no Senhor. Se o Senhor é o autor da minha fé, então me dê fé para que eu creia naquilo que o Senhor está fazendo. Me dê fé para que eu creia naquilo que o Senhor está fazendo ao redor do mundo, para que eu creia que as suas promessas são muito superiores e melhores do que aquilo que a gente tem vivido. Amém?